Hoje é a nossa segunda aula, falando sobre apometria, e na aula de hoje a gente vai falar a respeito da formatação da apometria, da forma com que a maioria das pessoas veem a apometria e na forma que outras pessoas começaram a ver de um outro ângulo, como se a apometria fosse uma área da mediunidade. E isso, de certa forma, modificou o contexto do que seria a apometria. Porque quando nós falamos de mediunidade, nós falamos. é, o que que é mediunidade? É médio, é mediar o teu espírito com o espírito de alguém para que você tenha informações vinculadas a outras pessoas. Então, para poder mostrar que a apometria em si, ela não tem uma ligação direta com o espiritismo, ela tem com a espiritualidade, mas não tem com o espiritismo, é muito importante a gente lembrar que o universo, ele não é linear. O universo, ele é espiral. Tudo é em forma de espiral. Se você pegar os átomos, se você pegar o DNA, todas as formas que você encontra na natureza, na sequência de Fibonacci, nas sequências que você vai ver vinculadas a todo tipo de física e química, você vai encontrar que o universo ele é espiral. Então, nós podemos, dentro desse contexto, caminhar em qualquer lugar dentro do universo, no começo, no meio e no fim, porque não existe nada que já não esteja criado. Então, é como não, nós viemos para cá e nós já temos um começo e um meio e um fim. Se você pegar em qualquer literatura, seja literatura sagrada, seja nos livros vinculados à Grécia Antiga, à parte oriental, você vai ver que eles dizem que o mundo foi criado. Em alguns lugares não diz Deus, mas diz da criação do mundo. E o mundo foi criado e o que existe no mundo já está criado. Então, o que nós temos é um potencial de elevação. Nós vamos chegar no local aonde foi designado para que todos nós possamos chegar, que seria de volta ao Criador. Dentro de um contexto bíblico, por exemplo, você encontra momentos onde Jesus teria dito assim: é, eu sou como meu pai, mas meu pai é maior que eu. Ou seja, o Criador sempre será maior que a criatura, não em contexto de sabedoria, mas em contexto de tudo, de todo, de ser aquele que dá origem a tudo. Então, quando Jesus, em determinadas passagens, ele diz para os apóstolos: vós sois deuses, vós podereis muito mais do que eu. Ele dá uma dica, e depois, quando você volta antes de Jesus mesmo, que você pega toda o misticismo do Egito, da Grécia, da China, você vai ver que você encontra lugares onde as pessoas já dizem que nós somos produto de imaginação. Ou seja, nós somos um espírito que necessita de uma matéria para estarmos aqui. E precisando desta matéria para estar aqui, nós nos sujeitamos às regras e às normas deste contexto, deste planeta. Mas este planeta aqui é um dentro de milhões de outros que vão se agrupando. Como que fica fácil entender isso? Compreender as dimensões. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta dimensão, que são aquelas que, em regra, nós temos acesso. Você pode chegar à dimensão que você quiser, porque isso é da sua imaginação, é da sua vontade, do seu desejo, dentro de um contexto de encontrar o que você busca. Algumas pessoas que vão trabalhar, por exemplo, com Ho'oponopono, com Reiki, com radiestesia, elas chegam à 21ª, 22ª dimensão, não vendo o que acontece com as pessoas, mas buscando poderes de cura para poder cuidar destes que aqui estão.
E aí a pergunta é: então quer dizer que eu consigo voltar no passado? Sim, nós podemos andar em qualquer pedaço dessa linha porque ela é espiral. No entanto, nós não podemos fazer alterações de vivência, mas podemos alterar o nosso presente e, por consequência, o nosso futuro. Que nós todos chegaremos até aquele que criou ou a luz criadora, isso é fato dentro de todo o contexto literário. Como nós vamos chegar? Como será essa chegada? Em que tempo será? É uma questão minha e sua, pelo nosso desenvolvimento. Como que eu faço para voltar no passado? Para eu ir ao passado, não é difícil, porque eu só posso chegar lá, compreender o que aconteceu comigo e não trazer as dores que lá estavam. Vir de volta sem as dores, porque daqui para frente eu consigo fazer uma alteração do meu futuro, porque o futuro ele não é fixo. O que é fixo é que eu estou fadado a voltar à luz, voltar à criação, ao Criador. Mas como eu chegarei até lá, isso não está num contexto pré-organizado. O universo, ele não é um caos. O universo é cosmos, e dentro do cosmos, tudo está planificado da forma que tem que ser. Eu é que vou me adequando a esta condição. Quando a gente fala dentro da visão da apometria, relacionada às camadas do nosso corpo, seja ela do corpo sutil, do corpo físico, etérico, emocional, do corpo mental, do corpo causal e espiritual, todos eles interagem constantemente dentro de um mesmo padrão. Por quê? Porque o que determina toda essa roupagem nossa, que essas camadas, que seriam camadas dimensionais do nosso corpo, elas são pré-determinadas por nós, que somos o espírito. Todas as camadas sutis são aquelas que nós vamos colocando como armaduras para podermos viver dentro deste contexto que nós estamos hoje, que nós vivenciamos hoje. Esse contexto também, seja no budismo, seja no catolicismo, seja no cristianismo, é, vinculado ao catolicismo, você vai encontrar sempre uma vertente de que as pessoas, o ser humano, ele está sempre em busca de algo que ele não conhece. Ele está sempre em busca de algo que para ele tem que ser maior do que a parte corpórea. Por que que isso acontece? Acontece porque nós temos uma incapacidade muito grande de gerenciar a nossa vida vinculada a este espaço aqui. Nós precisamos compreender que existe algo além para que nós possamos fazer as coisas. A maioria de nós, precisa ter em mente que aqui não é o fim, que existe algo a mais. Então, nessa busca que nós temos a todo instante de buscar uma outra compreensão, de buscar um outro caminho, de buscar uma outra forma de vida para nós, nós adentramos nessa condição de separar a gente da gente. Então, é muito comum algumas pessoas falarem assim: o meu espírito. Não é o seu espírito, é você. Você não tem um espírito, você é o espírito. O que você não é o teu corpo. O cérebro. O cérebro é um órgão do seu corpo que trabalha para você. Mas, em regra, nós dizemos: o meu cérebro está cansado, o meu cérebro está angustiado, o meu peito está angustiado. E aí, dentro da apometria, a gente vai encontrar uma coisa chamada vibração, que ela está diretamente ligada ao nosso coração. Mas não é no coração vermelho que todo mundo fala de sentimento de amor. É pela ressonância da batida que o nosso coração tem. É essa parte elétrica que nós temos dentro do nosso corpo.
Então, eu tenho duas fontes de energia canalizadas muito fortemente no nosso corpo. Eu tenho a energia elétrica e eu tenho a energia de quantum, desculpa, que é a energia que é quantificada dentro da física quântica. Ou seja, são dois tipos de energia que trabalham juntas para que eu possa me desenvolver dentro desse contexto terreno. Por que que é importante saber disso? Quando nós fazemos um exame, por exemplo, um eletroencefalograma, nós fazemos esse eletroencefalograma para medir as batidas elétricas que nós temos de forma corpórea. Quando nós fazemos uma ressonância magnética, além de encontrar eletricamente o que há no nosso corpo, nós também conseguimos vislumbrar como que o nosso corpo sutil faz uma diferença dentro do nosso campo de sinapse. E o que que é sinapse? Sinapse é toda vez que uma parte neural nossa encontra com outra, passa a informação, lembrando que neurônios nunca se tocam, eles fazem por eletricidade. Então, os neurônios, eles emitem ondas de informação. Quando essas informações elas são captadas, ocorre algo que se chama sinapse, que é uma troca de informação. Seria como um neurônio manda uma informação, o outro compreende a informação e dá validação àquela informação, e a partir daí eu consigo compreender o que está acontecendo. Por que que isso é importante da gente compreender dentro da apometria? Porque todos os problemas que nós trazemos para a nossa vida, em regra, não são problemas que são nossos, são problemas que nós fixamos a nossa mente, a nossa visão naquilo. Tem uma coisa chamada colapso de onda. Colapso de onda é toda vez que eu dou atenção demasiada a algo ou alguma coisa e aquilo toma uma proporção maior. Cada um de nós aqui está dentro de um local nesse instante. Muitas coisas nós estamos vendo, olhando, prestando atenção. Aquilo que nós vamos prestando atenção, nós passamos a ver porque nós determinamos um tempo para olhar aquilo. Outras coisas, como nós não estamos prestando atenção, eles passam desapercebidos. Uma formiga, um raio de luz, uma sujeira, qualquer coisa que nós não coloquemos ou não colocamos a nossa atenção. Quando a gente fala de campo vibracional para trabalhar com apometria, é a visão de ver. É o prestar atenção naquilo que Bion, que é um psicanalista muito famoso, ele falava que era indizível, que não se diz. Então, quando é indizível, eu não consigo sequer nomenclaturar por falta de conhecimento. Então, quando uma pessoa vai trabalhar com apometria, quando uma pessoa vai trabalhar com canalização de energia para fazer curas num corpo, ela não cura o corpo no seu estado atual, ela cura o momento em que aquilo se deu no corpo da pessoa. E para isso, a gente vai no tempo, no momento em que aquela pessoa teve e desfaz ali. E com isso, essa linha vem se desfazendo até chegar aqui. Então a pergunta é: você cura essa pessoa no passado ou cura essa pessoa no presente? Dentro do tempo, de espaço-tempo que nós compreendemos, nós curamos essa pessoa no passado. Mas levando-se em consideração que o tempo ele não existe, que o tempo ele foi criado por cada um de nós dentro da nossa concepção do que seja, porque alguém nos ensinou o que isto é o tempo, nós fazemos a cura no presente, porque foi no presente que isto se manifestou. Quando nós tomamos um medicamento, por exemplo, você não toma um medicamento para curar a doença, você toma um medicamento para curar o sintoma da doença. Se você tem febre, você toma um antitérmico. A febre não é a doença, não é a causa. A febre já é uma situação advinda de algo que está acontecendo com você. E tudo o que está na tua parte corpórea necessariamente não chega em você.
que é um espírito, que é uma onda vibracional. Normalmente, isso fica sempre na parte corpórea. E aí existem situações onde se fala das pessoas que já vêm com determinados tipos de anomalias dentro de um sistema que nós conhecemos como perfeição. Estas pessoas, elas têm uma anomalia corpórea, no entanto, elas não têm qualquer tipo de dificuldade, deficiência ou o nome que quiserem dar. Por quê? Porque a luz que é você, a vibração que é o que você é, e você sempre será, ela não tem nenhum tipo de mácula. Agora, você fica preso a um corpo que tem. E esta prisão, em regra, é você quem faz, em virtude do seu pensamento, das coisas que você traz, inclusive dentro do corpo da sua mãe. Por quê? Porque a sua mãe ela não tem qualquer tipo de responsabilidade ou culpabilidade para com você. Porque, na verdade, o corpo de uma mulher, além dela servir para gerar, dar guarida, armazenar, ela recepciona, como eu falei na aula passada, por vezes, células daquele corpo, porque ela se submete a isso, a auxiliar aquele ser. Então, em regra, nós não temos qualquer tipo de doença, qualquer tipo de condição que diminua a nossa capacidade. Tudo isso está vinculado diretamente ao que nós somos, em essência, àquilo que nós somos dentro da condição que a gente está ali. Ah, deixa eu ver o que é mais dentro desse contexto. A gente tem que lembrar também que dentro da apometria existe um campo que é chamado de causal. O que que é esse causal? São situações que têm uma linha bem tênue, esporádica. É aquilo que de vez em quando vai ser aflorado para a nossa vida. Por quê? Porque nós também vamos trazendo para a nossa vida algumas situações que têm uma terminologia de tormentos voluntários, que são coisas que nós não tínhamos, não havia necessidade, mas nós trazemos para a nossa vida. Por vezes, mostrando para os outros a nossa benevolência, o nosso carinho, o nosso respeito, mas que, na verdade, ou no mais das vezes, é uma forma de saber do outro, é uma forma de estar presente de alguma forma na vida das outras pessoas. Então, este tormento que é voluntário, que não diz respeito a gente, ele vem como se fosse uma forma causal, aquilo que vem esporadicamente. A gente tem uma outra situação que é a de âmbito mental. O que que é mental? Quando você vai trabalhar com a polaridade, quando você vai trabalhar com as leis herméticas, você vai ver que tudo é mente e que o universo é mental. Tudo é projeção da nossa mente. Tudo é uma capacidade que nós armazenamos com base naquilo que nós vemos e que nós vamos adquirindo para a nossa vida, que nós vamos adquirindo para o nosso espaço. Aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não imagino, aquilo que eu não consigo criar na minha mente, para mim não existe. Existem centenas de países que nós não conhecemos. Países onde moram pessoas como a gente, que nós não conhecemos. Se nós não conhecemos, para nós aquilo não existe. Mas para aquelas pessoas que ali estão, aquilo existe. As coisas só têm existência e só conseguem dar afetação ao ser a partir do momento em que este ser coloca ali uma visibilidade.
Quando você coloca esta visibilidade, você faz com que aquilo passe a ter para você uma formatação. Passando a ter formatação, aquilo começa a interferir na tua vida, porque você começa a trazer para você aquela historicidade. É, por volta de 1688, já tinha um místico sueco chamado Emmanuel, que não é o Emmanuel vinculado ao espiritismo, que trazia várias experiências de relação com dimensões espirituais, né? Que era o deslocamento da consciência. Vejam o nome. Quando eu digo deslocamento da consciência, é porque a minha consciência, que sou eu, consegue ir para lugares aonde aconteceram os fatos, porque, na verdade, tudo está em mim. Então, eu não desloco de forma, como a gente fala aqui, eu não vou até determinado lugar, porque tudo está em mim. Então, isso é uma forma de você compreender que nós temos acesso a tudo. Eu não fui até vocês, vocês não vieram até mim, mas estamos todos dentro de uma tela de computador, de um celular. E isso não significa que nós tivéssemos que nos ausentar de onde estivemos ou estamos. Simplesmente nós conseguimos fazer esses acessos. Esse deslocamento de consciência, como se chamava à época, como viagens a outras esferas, eles adiantaram e muito o que hoje a gente chama de apometria. Quando no século XIX, mais ou menos, Allan Kardec ele sistematizou o espiritismo, ele trouxe, né, para o Ocidente essa visão mais estruturada de uma comunicação entre os planos da existência. E ele baseava-se, né, nas observações e na tentativa de criar uma metodologia para esses fenômenos. É, por vezes, ainda no século XX, isso foi colocado como um fator hipnótico, ou seja, a pessoa entrava em hipnose para poder compreender. Eu, dentro daquilo que eu trabalho, eu só trabalho hoje com a hipnose consciente. Porque se você coloca alguém numa hipnose onde ela não tem consciência da consciência que ela tem, dificilmente você vai conseguir curá-la. Porque se ela não consegue se lembrar daquilo que aconteceu, dificilmente o organismo dela vai ser curado. Porque por mais que o consciente, a consciência dela saiba disso, a parte corpórea biológica dela não tem acesso a essa informação. A, esse conceito de multidimensionalidade na verdade, é um dos pilares que vai manter a apometria, né? Porque é a noção que o ser humano tem que ele não se limita ao corpo físico, muito ao contrário. O nosso corpo físico, ele é só o corpo estruturado que nós utilizamos para poder nos manter dentro dessa consciência. Quando a gente fala de neurociência vinculada aos estados alterados de consciência, a gente vai ver que existem ondas de frequência. E essas ondas de frequência, que são alfa, teta, delta, gama, a gente vai ver que é a quantidade de círculos que vai acontecendo no nosso cérebro. Se são 10, se são 20, se são 5, é a frequência com que gira essa vibração. E o nosso cérebro, da parte direita e da parte esquerda, ele tem algumas formas diferenciadas de ver e de se aperceber disso. Então, dentro das técnicas de apometria, essas contagens rítmicas dessa frequência é que faz a gente compreender se a gente consegue ou não fazer esse desdobramento e essa projeção. Lobsang Rampa, que foi é, extremamente famoso por trabalhar com esse desdobramento, e existem muitos escritos a respeito, inclusive de que ele teria saído
do corpo físico dele e teria conseguido fazer uma troca com uma outra pessoa que estava em estado terminal biológico, né? Aliás, estado de volta, e ele já estava em estado terminal biológico, e eles fizeram um trato para que pudessem fazer essa troca. E isso, dentro da parte antiga, já dos faraós, você vê muita literatura que diz a respeito disso, de uma pessoa conseguir ter um outro corpo para continuar aqui. Não é duas pessoas no mesmo corpo, é a utilização disso. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas isso seria impossível. Levando-se em consideração que no transplante de órgãos a gente consegue fazer o transplante de todos os órgãos de um ser humano e esse ser humano não deixa de ser quem ele é, significa que não está muito longe o dia em que a própria ciência possa conseguir fazer outros tipos, né, de transplante onde a gente possa efetivamente ficar com o corpo na sua integridade. Uma vez que você já faz transplante de coração, de fígado, de rim, de pulmão, então de córneas, então várias de pele, várias coisas hoje a gente já consegue fazer. Dentro desse contexto, né, quando a gente vai falar a respeito do desdobramento, a gente aqui tem uma possibilidade de desassociar de forma temporária. Ó, veja bem, é de forma temporária os níveis sutis da consciência do corpo físico. O que que é isso? Aquele momento em que você está dormindo e de repente alguém te acorda de forma abrupta e você fala assim: Nossa, parece que eu não consegui encaixar direito aqui no meu corpo. Neste momento se dá esse tipo de condição, aonde você estava em desdobramento. Segundo a literatura, na sua grande parte, a maior parte da literatura, ela diz respeito de que nós entramos em desdobramento em todo instante onde nós estamos dormindo. No entanto, eles também dizem que você tem que estar dormindo de forma consciente, ou seja, é o dormir de forma natural, que você não pode ser colocado para dormir por intermédio, por exemplo, de anestesia ou de medicamentos, porque você não conseguiria entrar na frequência que captaria a sua condição para entrar no desdobramento. Então, dentro desse contexto, seria impossível fazer alguém dormir e levar esta pessoa ao desdobramento, a não ser que esta própria pessoa entrasse em sono profundo. E este sono profundo não é aquele sono REM, é aquele sono aonde nós desligamos, ou seja, são os primeiros minutos do nosso sono. O comando mental aqui, ele tem uma característica que seria como um uso intencional da nossa mente. Seria um uso para poder direcionar processos que nós temos de forma interna, de dores, de medo, de tristeza, de alegria, de situações onde nós criamos aversões. E, novamente, isso é projetado aqui onde nós estamos com perguntas e respostas aonde a pessoa consegue se livrar daquilo que estava sentindo. Por isso que é tão importante compreender o momento que aquilo começou a fazer parte da vida da pessoa, porque houve um momento em que aquilo começou. Nenhuma situação de ordem mental para o ser humano começa de forma abrupta. Nenhuma situação começa do nada, nem numa situação de estupro, nem de um acidente. Isso já vem de um estágio da vida da pessoa, porque se não fosse dessa forma, todas as pessoas que sofreram um estupro, todas as pessoas que sofressem um assalto, todas as pessoas que tiveram determinados traumas parecidos, eles teriam este tipo de gatilho, e não é assim que acontece. Existem pessoas que passam por isso e continuam levando a sua vida da forma melhor possível e aquilo não as incomoda, provando que não é
o que aconteceu que é o gatilho, é como aconteceu e que momento esta pessoa estava. Porque, por vezes, também, dentro da lei da atração, dentro da lei vibracional, nós atraímos certas coisas para a nossa vida. Tudo dentro dessa lei, dentro desse comando, dentro dessa visão, tudo o que acontece conosco, de alguma forma, nós atraímos para nós. E aí a pergunta que não se cala, né? Então quer dizer que eu atraí ser estuprada, que eu atraí ser isso? Você atraiu. O problema é que você não atraiu de forma consciente. Você atrai certas coisas de forma inconsciente. O teu inconsciente, ele não sabe o que que é verdade e o que que é mentira. O teu inconsciente, ele não consegue compreender o que é uma fábula, o que é um filme, o que é uma história. Ele não consegue. Aquilo que você imaginou para o seu subconsciente é uma verdade, para o seu inconsciente é uma verdade. Lembra de casos que a gente já acompanhou na televisão, de pessoas que foram submetidas a as situações de falar para ela que estava acontecendo alguma coisa e ela acabava acreditando naquilo e aquilo passava a ser uma verdade absoluta para ela, né? De estar morrendo, de estar sangrando, de estar com uma doença. É o poder da sugestão. Então, nós temos uma capacidade muito grande de sugestão para a nossa vida. Então, eu sempre digo para as pessoas que aquilo que nós atraímos para a nossa vida, em regra, é por meio da sugestão que nós ali colocamos. Por isso que é muito importante a gente cuidar muito do nosso pensamento, porque o nosso pensamento somos nós, e nós somos os projetores daquilo que nós vivemos de bom e de ruim. E talvez isso seja a situação, a pior situação para um ser humano, é ele ter a consciência de que ele vive experiências que ele traz para a sua vida, que ele traz para o seu caminho, que ele traz para o seu mundo. E nesse momento, quando a gente descrê assim, até nisso, né, da gente assim eh, a gente acreditar assim, às vezes assim, nossa, mas por que que eu estou passando por isso? A gente está passando por isso porque em algum momento da nossa vida, infelizmente, nós puxamos essa condição para que nós pudéssemos viver isso. E aí algumas pessoas dizem assim, mas como que pode ser isso? A gente não tem uma autonomia, a gente não tem uma condição melhor na nossa vida? Eu coloquei para vocês no grupo um livro chamado Um Curso em Milagres. Esse livro, tirando toda a ficção que em algum momento aparece ali, mas esse livro, ele é fantástico no sentido de dizer que nós somos produto da nossa imaginação. Um outro livro que eu coloquei para vocês ali, que é esse Despertar Universal, que é o Caibalion, ele também é um livro que vai falar muito sobre Hermes Trismegisto, que vai trazer essas leis que são imutáveis da vida. Agora, por que que a maioria das pessoas querem a apometria? Elas querem a apometria para saber dos seus passados, elas querem para poder tirar dúvidas das suas vidas, elas querem para saber coisas que aconteceram. E se nós formos de forma bem ah, da neurociência, a gente vai ver que tudo que nós vivemos está dentro de nós. Então, eu utilizo a nomenclatura apometria para buscar no meu inconsciente em que momento aquilo aconteceu. Por isso que é tão importante a gente ser sempre muito atento às nossas perguntas e respostas. Quando a gente pega um pêndulo, por exemplo, quem responde o pêndulo somos nós. É a nossa energia vibracional que responde pêndulo. Dificilmente você tem uma outra energia ali, a não ser a sua em desdobramento. Agora, o que que acontece? O que acontece é que às vezes a gente sabe a resposta
inconscientemente e não sabe de forma consciente. Então, essas respostas vêm para a gente ali dessa forma. Quando a maioria das pessoas que abrem baralho, que abrem cartas, runas, que de alguma forma desvendam, né, futuros, passados. O que essas pessoas têm, em regra, é uma capacidade vibracional muito grande de fazer um acesso à tua parte vibracional. Uma vez que hoje, por exemplo, essa semana tem uma notícia bastante interessante que os cientistas descobriram agora que os nossos cérebros, né, eles são todos conectados numa vibração bem baixa, como se fosse um rádio de ondas curtas, mas que todos têm acesso. E esses acessos que nós todos temos em comum, estes acessos proporcionariam a todos nós a sapiência de tudo que existe. Mas nós fazemos os bloqueios, ah, vinculados a cada momento desse. Bom, quando eu falo de psicologia e de psicanálise, a gente vai ver que tem uma exploração aqui, eles exploram mais os níveis da vida emocional e comportamental. A gente tende a trabalhar em terapias a parte emocional das pessoas, né? Só que a gente não tem como trabalhar a parte emocional de alguém sem compreender a parte corpórea de alguém. Nós não podemos nos esquecer que a maioria dos problemas que nos acontecem na ordem emocional é em virtude dessa prisão corpórea, seja do seu cérebro, seja da sua mente, seja do seu coração, seja da frequência com que o seu corpo ele se realiza, né, durante o tempo de permanência teu aqui. A medicina psicossomática, ela estuda, né, a influência dos estados mentais e emocionais sobre a saúde da pessoa. Agora, veja bem, olha o contrassenso que é isso. Estuda a, 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 a influência dos estados mentais. Quem traz a doença para a parte corpórea é a parte emocional. A parte emocional é o que eu sou. Então, eu sou minha parte emocional e essa sou eu. O meu corpo não sou eu. Eu estou neste corpo. Então, este corpo que seria para eu utilizar aqui, eu crio algumas sequelas que me impedem de fazer determinadas coisas pelo meu livre pensamento, às vezes até em momentos de raiva, ou em momentos de alegria, ou em momentos outros que eu vou dando comandos para que o meu corpo faça ou deixe de fazer alguma coisa. Então, coisas que eu faço com um sentimento muito grande, né? E eu estava até explicando para um pessoal numa aula terça-feira que eu estava dizendo o seguinte: a pessoa está falando lá, eu daria metade do meu reino, né? Ou eu daria um braço direito ou um braço esquerdo. A pessoa fala isso de uma forma assim muito simplória. Só que às vezes a forma como que ela fala tem tanta emoção, tem tanta coisa ali, que ela acaba projetando isso para o inconsciente. E o inconsciente começa a arrumar meios biológicos para que aquela vontade aconteça. Por isso que é muito importante que a gente vigie o tempo inteiro o nosso pensamento, coisas boas e coisas ruins. Ah, uma coisa que a gente tem que lembrar também é uma coisa chamada magnetismo, né? O que que é uma coisa magnética? É uma coisa que atrai outras. Então, em regra, a gente atrai muitas pessoas, a gente atrai muitas coisas, a gente atrai coisas boas, a gente atrai coisas ruins, e dentro da apometria nós precisamos de uma forma de compreender o que nós somos para que nós nos livremos dessas coisas que vão sendo incompatíveis que a vida, com aquela vida que nós queremos viver. Quando nós somos crianças, na primeira infância, segunda infância, nós temos uma energia muito grande de correr, de bagunçar, de fazer, tá? Poucos não têm isso, né? A maior parte das pessoas tem, porque elas precisam de trocas de energia, de trocas de experiência, de trocas infinitas umas com as outras. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos ficando mais seletivos dentro
dessa aglomeração, porque a gente tem um instinto de sobrevivência. Então, nós vamos nos aproximando de pessoas que vão garantir, isso é biológico, não é espiritual, não é a nossa parte, nós que fazemos, isso é corpóreo, é biológico. A gente vai buscando formas de manter a procriação, ou seja, para que não seja extinta aquela espécie. Quando nós já conquistamos isso, ou quando nós já passamos desta idade de dar esta manifestação, nós vamos ficando mais seletivos e vamos nos colocando em situações de não querermos mais tantas pessoas ao nosso redor, porque nós não precisamos mais disso biologicamente. E como nós não precisamos mais disso biologicamente, nós vamos dando comandos no nosso corpo para que nós também já não consigamos ficar nestes lugares. E aí tem toda uma situação de que você já não caminha como caminhava antes, que você já tem mais sensibilidades, você já prefere ficar sozinho, tem coisas que você não valorava que hoje você valora. E isso vai acontecendo para que você deixe a parte biológica e vá dar uma atenção especial para o que você efetivamente é, aquilo que efetivamente você veio fazer aqui, que na verdade, para todos nós, é uma evolução de ordem espiritual, que é o que nós somos, espírito. A neurociência, quando ela vem tratar dessa parte neural nossa, ela vai dizer que todas as situações que envolvem patologias vinculadas à parte neural, elas são de ordem emocional. Parkinson, Alzheimer, elas são doenças geradas pela tristeza, né? Não é pela depressão, é pela tristeza, é a incapacidade de querer continuar aqui. Só que isto vai sendo falado tanto, 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 que esses comandos vão sendo dados para o cérebro até um momento em que a parte biológica já não consegue manter você, que é o espírito. E aí a parte biológica entra em falência e você não tem mais como continuar aqui. Às vezes você até se arrepende muito, tenta buscar uma ajuda para que aquela parte biológica continue funcionando e você continue aqui, mas a parte biológica já não tem mais como ser resgatada, a não ser que você faça uso dos conhecimentos, que são esses conhecimentos sutis, dos corpos sutis, para que você consiga fazer uma regeneração celular no momento, desde o momento em que você começou a se sentir assim. Isso é possível? Óbvio que é possível. Nós conseguimos fazer, a gente consegue fazer a parte celular nossa se melhorar a qualquer instante, mesmo porque nós conhecemos a planta do nosso corpo. Então, nós conseguimos, por intermédio de pensamento, ir no local onde está esse desalinho e conseguimos consertar isso dentro do contexto da gente. É fácil? É. O que não é fácil é a pessoa ter a simplicidade de compreender que tudo nesse mundo é muito simples e que a gente precisa de holofote, precisa de 7 anjos com 7 cabeças descendo dizendo que isso é possível, né? E para vocês verem como isso tem muito sentido, a vida, que é uma das coisas mais fantásticas e inexplicáveis deste planeta, ela se dá no escuro, dentro de um ser anterior, que é igual a este, ele se dá sem alarde, ele se dá num crescimento onde as pessoas só conseguem ver se for fazer vários exames, e na hora do nascimento, ele simplesmente nasce. Não tem aquele pôr do sol, aquela pôr da lua, não existe. Todos os seres vão ser fecundados e vão nascer do mesmo jeito. Não existe um coro de anjos gritando porque você está nascendo. Existe o nascimento. Porque o nascimento é biológico, é o espírito voltando para cá. Então, as pessoas tinham que compreender esta simplicidade da vida. A vida é extremamente simples, mas nós precisamos, nós aprendemos, né? A gente vem de civilizações e de uma sociedade que exige que tudo seja muito glamuroso, que as coisas tenham que ter uma, uma coisa muito grande, assim, sabe? Para poder melhorar e ficar bem.
Todo mundo está com a internet instável? Tá cortando muito? Está? Mais alguém que possa me dizer? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, funcionando bem. Ô, Heloísa, dá uma olhadinha aí, então, querida, por favor. Bom, dentro da inovação metodológica, né, que buscou essa situação da apometria, a gente tem as partes que são vinculadas à parte física, à parte espiritual e à parte onde as pessoas começaram a querer além daquilo que era uma verdade. Ou seja, as pessoas quiseram trazer ah, coisas diferentes para que aquilo tivesse esse glamour, né? Que eu falo. Esse glamour que todo mundo busca, as pessoas querem trombetas, e infelizmente a vida não é assim. As curas originárias não são assim. Tanto que, se você pegar a escritura, seja a Bíblia ou seja outros livros tidos como sagrados, ele sempre fala. Entra no teu quarto e fecha a porta. O quarto, para um efeito de vida, é o teu pensamento. Porta que você fecha são seus olhos, porque quando você fecha os seus olhos, você consegue se conectar com o seu eu, porque você perde a atenção externa. Então, quando você fecha os seus olhos, você consegue se ver, ou você consegue fechar uma porta de entrada daquilo que não é seu, porque tudo o que é seu está dentro de você. Então, para que nós possamos organizar a nossa mente, para que nós possamos fazer as coisas da maneira certa, a gente não precisa desses, né, holofotes. Quando a gente utiliza a apometria, ela tem vantagens e tem que ter muitos cuidados. Por quê? Porque a abordagem para a apometria ela tem que ser sempre personalizada, ou seja, não existe uma regra para todas as pessoas. Você tem que conhecer o ser do qual você vai trabalhar isso. E como falar como eu hoje trabalho. Eu sempre pergunto para a pessoa se ela tem. A primeira coisa que eu peço hoje, principalmente quando eu vou trabalhar isso com crianças que tenham autismo, que tenham síndrome de Down, que tenham ah, doenças de deficiência intelectual, mental, eu pergunto se elas têm um exame de imagem. Aí ela sempre fala, tem, mas não deu nada. Eu não quero saber o laudo, eu quero ver o exame de imagem. Tanto é que no Japão já foi descoberto que a síndrome de Down, ela pode ser revertida ainda dentro da barriga da mãe, né? Faz uma modificação cromossômica. Por que que eu quero ver o exame de imagem? Porque se eu não souber aonde está o problema, eu não tenho como auxiliar essa pessoa a chegar no problema e fazer essa reestruturação celular. Por quê? Porque para que você conheça o problema, você tem que saber onde ele está. Então, normalmente, você, quando pega uma radiografia ou quando você pega um exame de tomografia, quando você vai pegando experiência, você vai vendo que existem luzes totalmente diferentes dentro de um cérebro de uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência. Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela não tem nada. O que tem é o corpo. E o corpo pressiona para que ela não possa fazer as coisas que ela precisa fazer. Quando você consegue desligar isso, o corpo consegue fazer tudo, porque são os aprisionamentos vinculados ao corpo. Então, os cuidados é sempre ter um preparo adequado. Isso não é feito em uma sessão, isso é feito num processo, onde você conversa com a pessoa, onde você vai vendo exatamente o que a pessoa quer. Porque normalmente as pessoas não sabem o que querem. Quando você pergunta para alguém o que que você quer da tua vida, a pessoa não sabe. Ela quer um monte de coisa e não quer nada. Se você pergunta para a pessoa assim, não, eu quero saber exatamente o que você quer. A gente quer muita coisa, dificilmente você tem um parâmetro assim, não, eu só quero isso para a minha vida, né? Então, é difícil isso. Quanto a aplicar a apometria à distância, é possível, tal qual o reiki também é, né? O Ho'oponopono.
qualquer situação de frequência, você consegue fazer a aplicação à distância. Por quê? Porque não existe distância, né? Qual que é a diferença de eu olhar para vocês aqui no computador e de eu olhar para vocês estando perto de vocês? A não ser o toque, mas a gente também já sabe cientificamente hoje que a gente não consegue tocar ninguém, que a gente não sente o outro, a gente sente o que a gente sente pelo outro, né? Então, cientificamente também já é provado que nós não conseguimos encostar em ninguém, que a gente toca aqui, mas a gente não sente o outro, a gente sente a gente. O outro sente ele. Então, você nunca vai conseguir sentir ninguém. Você vai conseguir, no máximo, descrever o que o outro te fala e com base nisso você vai imaginar, mas você nunca vai sentir o outro, você nunca vai sentir pelo outro. Tanto que você não pode trocar de lugar com teu filho, com a tua mãe, com teu pai, você não pode trocar de lugar com as pessoas em relação às suas dores, às suas tristezas, às suas melancolias. Cada um vai sentir aquilo que efetivamente sente. Então, é muito possível, sim, você fazer a aplicação à distância. Mas, novamente, eu digo, exige cuidado para que você não tenha instruções diferenciadas e cause um malefício maior do que aquele que a pessoa, em regra, né, já tem. Ah, uma outra situação que é muito importante a gente compreender é que existem vários tipos de técnicas que você pode usar, mas essas técnicas, elas, depois eu vou passá-las na outra aula, tudo direitinho para vocês, mas essas técnicas, elas são utilizadas no sentido de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, porque na verdade você não precisa de nada a não ser o teu pensamento e saber exatamente onde está aquilo que a pessoa sente. E aí também existe uma coisa que todo mundo tem, por mais que as pessoas não acreditem, todos nós temos intuição, todos nós estamos ligados uns aos outros. E quando você tem uma proximidade com as pessoas, das quais principalmente eu vejo assim, pessoas que chegam desesperadas para mim, elas se entregam de corpo e alma, elas se abrem para que aquilo aconteça. E a gente percebe quando a pessoa não quer, ou quando a pessoa está ali só por curiosidade ou coisa assim. Porque se você colocar qualquer empecilho, você não vai conseguir o teu resultado. Você não vai conseguir aquilo que efetivamente você busca. Hermes Trismegisto, ele trata essa situação do universo mental dizendo que as coisas de fora são exatamente as coisas que tem dentro. As coisas do céu, dentro de uma palavra bem é, de alegoria, é o que está na Terra. Ou seja, o universo é produto da minha mente. O universo é produto daquilo que eu crio em mim, para que isso seja da melhor forma possível. A aula de hoje, ela tem a duração de 1 hora. Na sexta-feira que vem, elas são 2 horas, porque vai entrar a prática, e na outra também, elas são 2 horas. Nessa de hoje é 1 hora. Eu vou passar para vocês amanhã de manhã alguns exercícios para aqueles que quiserem fazer, para que nós, na próxima aula da sexta-feira, na primeira hora eu ensino, na segunda hora a gente vai fazer as situações de prática, aqueles que quiserem. Para isso é muito importante que vocês estejam com as câmeras ligadas, para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Não que não seja possível fazer com as câmeras desligadas, mas é importante que vocês vejam as reações para que vocês compreendam até caso queiram usar com outras pessoas que não sejam vocês. É muito importante vocês compreenderem isso, porque eu acredito que o maior de todos os dons que foi nos dado foi o poder de regeneração uns dos outros. E nós somos capazes de fazer isso o tempo inteiro. A gente é capaz de auxiliar o outro o tempo inteiro. A gente é capaz de melhorar a condição do outro o tempo inteiro. E se nós tivermos esse conhecimento, e eu vou lhes dizer que foram pelo menos aqui, só dentro dessa área, foram mais de 6.000 horas estudadas, a gente aprende
a se curar, a se melhorar, a fazer da nossa vida algo melhor, inclusive com a tua pele, com o teu corpo, com a tua mente, com a mente das pessoas que estão ao seu redor, com os seus pacientes, mas principalmente com você, porque a gente só pode dar o que a gente tem, e à medida que nós ficamos bem, nós conseguimos fazer com que as pessoas que nos procuram, as pessoas que vêm até nós, também fiquem bem. Eu digo para as minhas alunas da faculdade ou as alunas dos cursos de internet, ou a de psicanálise da Elaine, que a profissão, a profissão que melhor se adequa para te dar aquilo que você quer, que é trabalhar aonde você quiser, que é auxiliar o maior número de pessoas, é a psicanálise. Não existe outro tipo de auxílio que seja tão completo. Os outros auxiliam, mas a psicanálise ela é capaz de englobar todos os corpos, o corpo sutil, o corpo saudável, o corpo, assim, todas as nuances que você vai encontrar da tua vida, você é capaz de auxiliar utilizando a psicanálise. A psicanálise, para mim, hoje, pelo meu entendimento, é a mais completa, porque ela envolve a medicina, ela envolve a psicologia, ela envolve a medicina chinesa, ela envolve a filosofia, a física quântica, ela consegue abordar o ser como aquele nome que as pessoas usam e que às vezes não compreendem, que é o holístico. É ver o ser humano de forma integral, é conseguir compreender o ser humano em todas as suas entranhas, desde o seu cérebro, o seu coração, o seu pulmão, como que isso tudo se intercala, como que isso tudo se dá para que ele aqui neste planeta possa ficar bem e depois ter um tempo maior aqui para poder fazer as coisas que é necessário. Por quê? Porque estar neste planeta é fantástico. Ter dinheiro é maravilhoso. Ter coisas boas é maravilhoso, é maravilhoso. E ao contrário do que grande parte das pessoas dizem, Deus, ele está na prosperidade, ele está na tua capacidade de ter e ser o melhor naquilo que você é, porque afinal de contas não existe competição com ninguém. É você com você, é você levantar todos os dias e ser melhor do que você foi ontem. E não adianta você dizer que você vai conquistar certas coisas sem ter dinheiro, porque o dinheiro te leva para lugares nesse mundo, o dinheiro te dá possibilidades até para auxiliar as pessoas. Quanto mais você tem, mais você consegue fazer pelos outros. Talvez você não consiga modificar a vida dos outros, mas você pode ensinar aos outros que existem coisas melhores e talvez acenda uma luz na vida dessas pessoas para que essas pessoas comecem a buscar a melhoria da qualidade de vida delas. Afinal de contas, a maior parte de nós não nasceu num berço esplêndido com ouro e brilhante jogado. A maioria teve que lutar para conquistar coisas e sabe o quanto teria sido mais rápido se nós tivéssemos tido pessoas que nos tivessem ensinado sobre a mente, o corpo, o estado físico e o mental ainda quando éramos crianças. Nós teríamos economizado uma série de dores de cabeça. Talvez a nossa elevação já estivesse um pouco mais alta e talvez nós já pudéssemos estar ajudando outras tantas pessoas e nos ajudado também. Então, eu agradeço imensamente a vocês que estão aqui hoje. Espero que vocês tenham, de alguma forma, tido algum aprendizado, assim como eu tive, porque quando eu falo para que eu possa ouvir e aprender, e a cada instante é um novo aprendizado. Alguém quer dizer alguma coisa para eu poder fechar? Não? Obrigada, Ângela, muito obrigada. Então, a gente se encontra na próxima sexta-feira,
às 19 horas, horário de Brasília. E se É, você... Oi, oi, eu Gislaine. só uma coisa que me marcou muito hoje foi que a gente só consegue ajudar alguém quando a gente ajuda, é quando a gente está com a gente mesmo. Eu não lembro qual foi a palavra que Sara usou, mas É foi que a forte gente só... hoje, né? É assim, Gislaine, a gente só dá o que tem. A gente não Isso, a gente só dá tem o que tem. a gente não tem como auxiliar o outro se a gente não estiver auxiliando a si mesmo, porque senão é hipocrisia. Como é que você pode matar a fome de alguém se você não está alimentado? Porque se você não estiver alimentado e matar a fome de alguém, você vai dar isso, mas em algum momento você vai se culpar. Então, como é que você pode dar amor a alguém se você não consegue se amar? Então, tudo primeiro é com a gente e depois para com o outro. Jesus, por vezes, quando perguntavam alguma coisa para ele, ele se afastava e depois ele voltava. Gandhi tem uma história fantástica de Gandhi, fechando aqui, que ele fez o seguinte: ele recebia várias pessoas todos os dias para consulta, e um dia chegou uma mãe pedindo a ele que auxiliasse, porque a filha dele precisava de todo jeito parar de comer açúcar. E ele falou com a menina para voltar dali 15 dias. E a mãe falou: Nossa, mas daqui 15 dias? Ele falou: É. Passado 15 dias, elas voltaram e ele olhou para ela e falou assim: Pare de comer açúcar. Aí a mãe dela falou: Nossa, mas o senhor esperou 15 dias para o senhor falar pare de comer açúcar? Ele é, porque eu precisei parar de comer 15 dias açúcar, ver que era possível para poder falar para o outro que é possível também. Então, nós só podemos fazer para os outros aquilo que nós já estamos dentro de nós bem acertado, porque senão o outro não consegue se curar. E isso é o fantástico, né, do mundo. A gente precisa se melhorar, não pelos outros, pela gente. E aí, estando bem conosco, nós passamos a ajudar o maior número de pessoas possível, porque isso, na verdade, é a grandiosidade do ser humano. Beijos para todos vocês e um ótimo final de semana. Tchau!